muita gente investe em crédito pensando que assim, pô, eu espero um negócio que não tenha nenhum tipo de oscilação. As oscilações, eventualmente, elas podem representar grandes oportunidades. Até um negócio meio diferente, talvez, do mundo de ações, né? Que tem a famosa convexidade, né? Que é aquele negócio que você investiu 100 e de repente pode ganhar 1.000, mas não perde mais que 100. No crédito, você não tem isso. Então, assim, todo mundo olha pra mim e fala, pô, Ulisses, gestor de renda fixa, pra você, quanto maior os juros, melhor, né? E eu falo exatamente o oposto. Quanto menor os juros, melhor. Nada mais é do que estar olhando o tempo todo o que atende melhor os interesses do investidor, né? Onde eu tenho a melhor relação de retorno sobre risco, onde eu tenho um risco controlado com um retorno legal. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tijolo por Tijolo. Bom, esse ano a gente veio com um quadro diferente, né? A gente teve o episódio do agro com o pessoal da Risa e hoje para falar de infraestrutura, especificamente crédito, eu trouxe aqui o Ulisses da Sparta. A Sparta que é uma casa que está extremamente em alta, captando horrores. Eu acho que é a única casa aí que tem conseguido captar bem agora no começo do ano, muita demanda nos produtos, produtos têm performado muito bem. E aí para falar um pouco do cenário, um pouco do segmento de infra e também de crédito como um todo, Ulisses, é um prazer receber você aqui, obrigado aí por atender o nosso convite. E a primeira pergunta é, quem é o Ulisses, né? Quem é a Sparta no mercado hoje? Gente, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo e participando aqui desse contato mais próximo, né, com os investidores. Acho que isso é fundamental, um super trabalho que vocês vêm fazendo, então de parabéns, né? E obrigado também pelas palavras aí. A gente está, acho que num momento também bastante propício, né? Então, assim, a gente tem um trabalho de longo prazo aí, vem construindo bastante coisa. Acho que estamos com bons resultados acumulados também, mas acima de tudo, acho que a gente está num momento em que existe uma demanda bastante forte dos investidores, né? Por opções que tenham sim um retorno diferenciado, mas com nível de risco menor. E a gente também acaba tendo isenção de imposto de renda e outros atrativos, né? Então, isso tem ajudado bastante no cenário aí, né? E, enfim, falando um pouquinho rápido da Sparta, né? A gente hoje a Sparta é uma gestora focada em crédito privado de alta qualidade, né? O que a gente chama de high grade. A gente hoje tem cerca de 14 bilhões de reais sob gestão. Então, a gente tem, hoje, são em torno de 200, 300 mil investidores que tem nos nossos fundos. Então, é uma operação bem grande. A gente tem vários tipos de fundos. Tem os fundos listados, né? O Juro 11, o CDI 11, o CRA 11, né, que são os fundos listados. Aí a gente também tem os fundos de previdência, tem os fundos abertos, tem fundo de debênture incentivada, tem fundo que é para investidor qualificado, tem vários tipos de perfis diferentes de fundos de crédito, né? E é isso aí. Temos um time também bem grande, hoje são 35 pessoas na Sparta, né? Então tem uma equipe grande trabalhando só na parte de gestão de crédito, né? São 13 pessoas dedicadas, mais um diretor de gestão, então assim, uma equipe super robusta para acompanhar aí cerca de 200 grupos econômicos que a gente tem investido nos nossos fundos, então uma diversificação grande, mas também dá um trabalho para acompanhar, né, fazer o monitoramento de todos esses emissores que a gente investe, né? E então é isso, assim, a gente está bem focado, né, nessa parte de crédito privado. Mas a Sparta a gente já ouviu bastante, mas e do Ulisses mesmo? O Ulisses, né? O Ulisses é um engenheiro que está no mercado financeiro, né? Então, eu estudei no ITA, né? Fiz engenharia eletrônica. Depois fui fazer mestrado em economia também lá na GV. Né? E comecei como estagiário, né? Há 20 anos atrás, na área de fundos, né? Do Santander. Depois fui para a tesouraria do próprio Santander também. Fiquei um tempo lá e daí, há uns 15 anos atrás, um pouco mais, vim para a Sparta, né? Onde estou lá desde então. Hoje CEO da Sparta, né? E enfim, gosto muito de investimentos, minha vida inteira sempre tive ligado nesse tema, né? E é isso aí. Já pegou muito movimento de mercado para cima, mercado para baixo, crise, já viu muita coisa. O tempo, né? Vai fazendo perder os cabelos, né? Com certeza. Passando por um monte de coisa. Já tá careca de ver, né? Como diz. Mas de fato acho que isso também é um ponto importante, né? Conforme a gente vai passando, né, por crises, etc., a gente vai tendo com certeza muitos aprendizados, né? Vai entendendo como muitas coisas podem ficar melhor, né? Então hoje nossa forma de trabalho, né, quando a gente olha um emissor novo, quando a gente monta uma estratégia nova, né,
é fácil falar que hoje, depois de, sei lá, 30 anos de Sparta, a gente tá com produtos bem redondinhos, né? Mas teve um chão até a gente aprender tudo isso, né? Então, e aqui no Brasil não é um país fácil, né? Então tem muita coisa que está mudando toda hora e muitos desafios com os quais a gente tem que lidar, mas acho que a gente foi conseguindo juntar uma experiência grande, um time também com bastante experiência, né? Então as pessoas na Sparta estão há bastante tempo e isso vai ajudando a criar, né, todo esse aprendizado, né, essa experiência que a gente vem carregando e que tenho certeza que faz diferença na hora de fazer a gestão, né, gente? Com certeza faz. Eu acho que os investidores já conheciam vocês pelos fundos abertos, né? Agora com os fundos fechados. E assim, a gente tem visto que o mercado de crédito teve bastante evento, né? Em vários setores. A gente teve Americanas, teve Light, enfim, teve Unigel, diversos casos aí, né, de eventos de crédito. Mais recente, a gente também teve alguns eventos de crédito no agro e vocês têm conseguido ali desviar de todas essas bolas aí que tem aparecido, né? De todos esses nomes que você falou, Americanas a gente tinha, né? Mas é uma fraude difícil. Exato, né? Fraude é impossível de pegar, né? A gente costuma dizer que é assim, né? Você já ouviu aquela frase, né? Quem ganha, ganha, quem perde, explica, né? Então, assim, não é uma fraude, mas se o gestor tinha, não interessa, né? Tem que se virar com isso. E aí a gente costuma dizer que tem duas linhas de defesa importantes aqui, né? Então, quando tem uma deterioração de crédito, a gente espera que a gente consiga pegar isso através do monitoramento, né? Ao mesmo tempo, eventualmente você pode não pegar no monitoramento, né? E daí, ou no caso de fraude também, aí a linha de defesa é a diversificação da carteira, né? Então, é por isso que toda vez que a gente fala de crédito, né, a gente fala de diversificação de carteira. Assim, é super importante e concentrar é sempre um risco bastante grande, em especial quando a gente está falando de crédito, né? Então, a gente até costuma dizer que quando a gente está investindo em crédito, né, mais importante do que acertar é não errar. Então, é até um negócio meio diferente, talvez, do mundo de ações, né, que tem a famosa convexidade, né, que é aquele negócio que você investiu 100 e de repente pode ganhar 1.000, mas não perde mais que 100, né? Então, esse é o efeito da convexidade. No crédito, você não tem isso. Então, no crédito, é importante que você tenha muita consistência. E para ter consistência, né, para acumular o melhor retorno no longo prazo, né, uma coisa que a gente acha fundamental é errar menos, né? Então, a gente tem que evitar os erros, evitar os problemas, né? Então, a gente até brinca que, por exemplo, ano passado, no nosso maior acerto foi Light, porque a gente não tinha na carteira e deu problema, né? Então, isso. Assim, a gente diz muito isso, né? Que os maiores acertos de um gestor de crédito, muitas vezes é o que você não tem na carteira, né? Mas deu problema. Ou então, que você sai por monitoramento antes de dar problema. Que foi o caso de Light, né? Então a gente saiu 9 meses antes, né? Quando aprovou lá uma lei que de fato a gente entendeu que colocou numa situação bastante delicada ali a Light. Mas foi um acerto, né? Na época, tipo, você sai e não estava acontecendo nada, né? Específico com Light no mercado, tanto que a gente conseguiu sair da posição com tranquilidade. Mas depois, a hora que vem, de fato, a hora que a maré baixa, né, a gente vê quem tá nadando pelado, né? É isso mesmo. E de fato, acho que fez uma diferença enorme isso o ano passado, né? Que daí no final, né, quando tem muita gente investe em crédito pensando que assim, pô, eu espero um negócio que não tenha nenhum tipo de oscilação, né? Mas as oscilações, eventualmente, elas podem representar grandes oportunidades, né? Que foi, de fato, o que a gente fez ano passado. A gente aproveitou, né, aquele monte de resgate que teve de fundos, né, investidores que se assustaram bastante, gestores tendo que vender posições a preços forçados, a gente estava comprando, né? Então a gente comprou muita coisa com desconto e depois de passados alguns meses a gente viu que os preços retornam ao normal, né, justamente porque a gente comprou coisas boas que não tiveram problemas, mas que estavam com descontos ali no mercado secundário, e aí isso daí se transforma em retorno, né, para os investidores. Então, de certa forma, quando olha e fala, pô, os retornos estão legais, estão acumulados, estão bons, né, isso daí é fruto do trabalho que a gente fez lá atrás, né, de aproveitar aquelas oportunidades no momento em que o mercado como um todo parecia bastante desafiador. Pô, muito legal. E assim, mais recente a gente teve mudanças ali do CMN, que acabou mexendo bastante, principalmente para o mercado de infra, imobiliário ali de CRIs que não eram para construção especificamente, né? Muita coisa acabou mexendo bastante. Isso na parte regulatória, também teve eventos de crédito, teve alguns setores captando muito, outros captando pouco. Como é que você está vendo essa expansão do mercado como um todo, né? Você acha que o mercado está conseguindo dar vazão ou tá surgindo muito crédito ali que não deveria surgir, operações que não deveriam acontecer? Ou você acha que o mercado está conseguindo crescer de uma maneira mais estruturada? Como é que você vê isso hoje? Olha,
Eu vejo o mercado de crédito privado no Brasil, o mercado de capitais amadurecendo muito, né, aqui. Então a gente tem um número cada vez maior de emissões em volumes cada vez maiores também. Só para dar um exemplo, né? Até o ano passado, né, sempre que você falava de uma empresa muito grande ter que captar recursos, normalmente ela recorria a captações no exterior, porque é onde tinha volume e tal, né? Desde o ano passado a gente tem visto que as emissões locais às vezes saindo em volumes maiores do que as captações dos mesmos emissores lá no exterior. Uau. Então, pega o caso de Aegea, está captando 5 bilhões no mercado local e 500 milhões de dólares lá fora. Então, assim, isso realmente é uma mudança de paradigmas e mostra que o nosso mercado está amadurecendo. Assim, o investidor hoje, a palavra debenture já não é um estranho completo. Pode não ter ainda uma compreensão total do que é, mas assim, já é uma coisa que tem chegado mais próximo do investidor e a gente tem visto muito avanço de educação financeira, então isso ajuda. Ao mesmo tempo, a gente também vê um aumento de liquidez no mercado secundário de crédito privado, de debentures, muito grande, né? Então, nos últimos 4 anos isso multiplicou por 7. Então, assim, Mas aí considerando as debêntures convencionais não isentas ou só as isentas? Considerando tudo e com um especial destaque para a parte das isentas, que tem negociado bastante também. Então, assim, tem tido uma liquidez muito boa e é fundamental você ter um mercado de secundário ativo, né, líquido, para você ter um crescimento do mercado como um todo. Então, assim, tem muita coisa que tem avançado bem, um número maior de empresas que têm conseguido acessar o mercado de capitais. Então, antes ficava muito no crédito bancário e hoje empresas com um porte já um pouco menores também têm conseguido fazer emissões, né, o que traz oportunidades e riscos, né? Então, assim, o gestor tem que saber muito bem onde que ele está pisando, né? Então, uma equipe diferenciada acho que acaba se destacando. Ao mesmo tempo, você consegue viabilizar o financiamento e novas formas de captação para as empresas. Acho que isso é muito positivo. Aí acontece também que vem mais risco para o mercado naturalmente, né? Então, às vezes a gente vê, né, alguns problemas aí que aconteceram recentemente de crédito. Acho que não dá para falar que é nada generalizado, tiveram algumas coisas pontuais. Mais recentemente, acho que no agro como um todo ali andou tendo alguns pontos, porque de fato o agro tem um perfil um pouquinho diferente, tem oscilação de preço de commodities, que isso não é uma coisa que a gente controla, que eventualmente isso tem algum impacto do ponto de vista de risco de crédito, sim, mas que gestores diligentes conseguem separar bem o que é o joio do trigo, montar estruturas adequadas, investimentos com relação de retorno sobre risco adequadas, né? Então, de maneira geral, acho que mesmo quando você tem esses eventos, né, de crédito, etc., acaba sendo um aprendizado e ajuda o mercado a amadurecer, né? Não é só de alegrias que vive o mercado, a dor no final, quando pontual, ela acaba ajudando o mercado mesmo a crescer, né? Então a gente vê esse amadurecimento todo do mercado de capitais com ótimos olhos. Oh, que bom. Passando um pouquinho mais para um assunto mais macro, assim, né? A gente tem visto que o Brasil do ano passado para cá começou um processo de corte de juros, que pode ser interrompido, né? Vamos ver. Vai na iminência de mais uma reunião do Banco Central. E assim, mas mesmo nesse novo ambiente, né? A gente tinha um juros de 13,75, hoje estava 10,5, né? E foi uma queda expressiva. Como que isso acaba afetando as estratégias, né? Tem diferença, por exemplo, um fundo CDI ou um fundo de debênture incentivada, eles se comportam diferentes quando tem corte de juros? Como é que é essa relação do spread de crédito? Boa. Eu vou falar uma coisa que pode parecer contraintuitiva, né? Mas então, assim, todo mundo olha para mim e fala, pô, Ulisses, gestor de renda fixa, para você, quanto maior os juros, melhor, né? E eu falo exatamente o oposto, quanto menor os juros, melhor. Mas, assim, menor desde que no nível certo, né? Então, certamente aquela Selic de 2 não era o nível certo, né? Mas em retrospecto é fácil a gente concluir isso, né? Mas o ponto é assim, quando você tem taxas de juros menores, você exige menos das empresas, né? Você não tem um desafio tão grande para elas pagarem esses juros, então você acaba tendo mais da geração de caixa do negócio da empresa que acaba sobrando para o acionista, né? Então isso é bom para a bolsa, é bom para tudo, e reduz o risco de crédito, né? Então assim, juros menores é bom porque reduz o risco de crédito, consequentemente justifica, né, que os spreads de crédito também sejam menores, e aí se você tiver posicionado, né, em ativos de crédito, né, você pode ganhar com a compressão
dos spreads de crédito. Né? Acho que só fazendo uma pausa aqui, spread, né? Se puder definir o spread pro pessoal. Eu também não pensei nisso agora, então, né? vamos lá, né? O que é o spread de crédito? Né? Aquela remuneração adicional que uma debênture ou um título privado tem em relação a um título público equivalente. Né? Então, você tem o título público, que é emitido pelo Tesouro Nacional, então não tem o risco de não pagar. Né? Quando você passa a ter mais risco, que é de um emissor privado, você tem que ser recompensado por esse risco. Né? Então, isso é o que a gente chama do spread de crédito, essa remuneração adicional. Né? Então, tipo, se o governo paga IPCA mais 6, a empresa vai pagar IPCA mais 8, esses 2 de diferença é o spread. É isso. Ou então, aquele famoso CDI mais 2, né? Esse mais 2 é o spread de crédito. Né? E aí, só para também deixar claro para os nossos convidados aqui, que quando você tem uma redução do spread ou uma redução de taxas nos títulos, né? Você tem uma valorização, né? O preço sobe. Né? Então, o spread cai, o preço sobe. Né? Significa que você está reconhecendo antes os ganhos futuros. Você está tendo uma valorização do título, né? Então, antecipado, né? Você está antecipando os ganhos. Né? Entendi. Então, basicamente esse processo. Então, quando a gente fala de queda de juros, é bom, na verdade, para a saúde financeira das empresas, é bom para quem está investindo em crédito. Você passa a ter menos risco e aí, consequentemente, você faz o preço andar mais, faz o seu retorno também acelerar. Né? Então, isso é bastante positivo. E assim, aí o que a gente tem agora, né, com essa mudança, né, de perspectiva na trajetória da Selic, né, é que no começo do ano a gente estava com expectativa de juros abaixo de 10%, né, de um dígito, alguns otimistas falando de 8% até o final desse ano de 2024. Né, e de repente agora a gente vê que assim, não está óbvio nem que vai chegar no um dígito, né, no 10 bola, né, enfim, isso muda um pouco a perspectiva, né? Talvez você não tenha tanto ganho por compressão de spreads, mas você continua com um nível atrativo, né, para renda fixa. E de certa forma o que tem acontecido é que assim, um dos pontos é que a gente vê um cenário desafiador no exterior, né? Então você tem toda uma preocupação com inflação no exterior, com taxas de juros, trajetórias de taxa de juros no exterior, questões geopolíticas. Então assim, o mundo está bagunçado, está mais bagunçado do que costumava estar. Então já é um vento contra para o Brasil. E aqui no Brasil temos um pouco das nossas próprias mazelas, de fato, né? Então a questão fiscal tem chamado bastante atenção, né? E, enfim, isso tem atrapalhado um pouquinho a percepção dos agentes econômicos. Obviamente, tem visto bolsa para baixo, taxa de juros para cima, dólar para cima, né? A gente tem visto um movimento mais desafiador aí do mercado, né? Então, assim, acaba que o investidor, né, ele fala assim, pô, vou fugir dos ativos de mais risco e vou para opções mais seguras, como a renda fixa, né? E aí o investidor olha para a renda fixa e fala, pô, tem inflação de 3%, a renda fixa pagando no título público 10%, né? Então já tem uma diferença enorme e ainda daí começa a ver, né? Pô, de repente eu posso ganhar um pouquinho a mais com emissores de ótima qualidade, né, de crédito, né? Então, de muitas repente, vezes isento. E ainda, eventualmente, a cereja do bolo, em alguns casos até isento, né? Então, na parte de debêntures incentivadas, dos FIINFRAs, né? Acho que o grande chamariz que a gente está vendo é que, além de tudo isso, ainda isento de imposto de renda, né? Que é o caso do Juro 11, né? Que é o caso do Juro 11, né? Então, as pessoas ficam especialmente animadas de investir porque, de fato, quando você tem isenção de imposto de renda, faz diferença e bastante no seu retorno, né? Então, no seu retorno líquido, né? Então, acho que isso tem atraído muito a atenção dos investidores, né? Então, a gente vê um fluxo tanto de investidores saindo de risco, indo para renda fixa, como também, ao mesmo tempo, alguma ousadia de sair da liquidez e ir para a renda fixa, né? Um pouquinho mais arrojada, né? Que seria o crédito privado. Então, a gente vê que, por exemplo, com as mudanças que tiveram do CMN no começo desse ano, né? Ali no dia 1º de fevereiro, agora as LCIs, LCAs, que são títulos de captação bancária, que tem isenção de imposto de renda, garantia da FGC, etc. Que competiam ali com os fundos, né? Que competiam com os fundos e que estavam sendo amplamente utilizados pelos investidores como reserva de liquidez, que fazia bastante sentido. Eventualmente agora não tem mais, porque você precisa de prazo mínimo de 1 ano, de 9 meses, etc. nesses títulos. E aí os investidores têm optado por fundos, por exemplo, com crédito privado. Então a gente tem visto uma captação bem forte para fundos, né? Então isso... a gente até acho que vale comentar, a gente viu vocês fechando
muitos fundos, né? Isso. E assim, um momento muito bom para a captação aí de vocês, né? Fizeram uma captação no Juro 11, o CDI 11 também. Acho que depois vale a gente ressaltar a diferença dos dois. Mas no fundo aberto vocês fecharam para a captação. Por que fechou? Esse é um bom ponto, né? Gente, eu acho que o ponto mais delicado, né, que a gente aprendeu aí ao longo de mais de 10 anos fazendo gestão de fundos de crédito, né, é o seguinte: a velocidade de captação importa muito, né? Então, se eu estou captando um ritmo muito rápido, aí não tenho onde alocar esses recursos, ou, que daí é exatamente o caso, não acho que é o melhor momento para alocar aquela quantidade de recursos de uma vez, né? Então, eu tenho que ter maturidade o suficiente para tomar uma decisão que não parece óbvia, que não é óbvio, né? Que assim, então eu vou parar de receber novos recursos para quê? Proteger os investidores que já estão comigo, que já confiaram seus recursos com a gente, para fazer as melhores alocações, né? E aí, por exemplo, quando a gente faz uma oferta que nem essa do Juro 11, né, que a gente fez recentemente, próprio do CDI 11 que a gente fez no começo do ano, né, que são ofertas de volumes significativos, né, a gente consegue ir alocando, mas alocando aos poucos, onde tem boas oportunidades. Eu não tô com aquela faca na garganta de todo dia ter que estar alocando um monte de coisa nova, porque tá com cada vez mais interesse dos investidores. Não, eu prefiro frear um pouco essa captação, essa velocidade de crescimento, para quê? Para fazer uma alocação num ritmo que a gente acha adequado, que vai fazer realmente o melhor trabalho e entregar a melhor relação de retorno sobre risco para os investidores. E por que no fundo listado você consegue fazer isso e no fundo aberto não dá? Então, aí tem uma questão mais técnica, né? Mas tem a questão de enquadramento, né? Então, assim, no fundo aberto, né, eu tenho que, todo final de dia eu tenho que olhar lá e tenho que estar com a minha carteira no mínimo 85% em debêntures incentivados. Então, assim, entrou dinheiro naquele dia, eu preciso alocar, né? Sim. Então, se não tiver bom mercado, não interessa, você vai ter que alocar, porque você tem que cumprir aquela regra, né? Então, é muito mais desafiador. Quando a gente faz uma oferta, que nem o caso aí da oferta do Juro 11, né, aí o que a gente está... aí a gente tem um pouco mais de flexibilidade, porque no momento da oferta, eu passo a ter um prazo de 6 meses para chegar num mínimo de 67% em debêntures incentivadas. Então esse dinheiro que você captou, você pode colocar numa debênture que não seja de infra ou não seja incentivada. Posso colocar num título público, numa debênture que não seja incentivada, né, que a gente chama isso tudo de ativos temporários, né, que ainda que eles não sejam incentivados, também não tem imposto de renda nem dentro do fundo, nem para o investidor, então assim, acaba sendo ótimo, mas que eu tenho um tempo adequado para fazer a alocação nos ativos, que são os ativos alvos do fundo, que são as debêntures incentivadas. E aí, o ponto é assim, eu não preciso de hoje para amanhã alocar. Né? Então eu tenho um prazo de 6 meses para quê? Que eu estou acompanhando qual que é o ritmo de novas emissões, né, que eu estou realmente fazendo alocações nessas novas ofertas, que eu estou comprando no mercado secundário, mas sem ter que cruzar aquelas bid offers, né, cruzar aquelas ofertas de compra e venda que eventualmente podem representar um custo, né, para o fundo, né, uma alocação a preços menos convidativos, se eu tiver que alocar exatamente naquele dia. Então, eu tenho um prazo maior para trabalhar e isso é totalmente no interesse de todos os investidores. Né? Então, assim, por isso que o ritmo de captação importa, né? Então, eu ter uma faca na garganta certamente não importa. Então, mesmo que seja do interesse do gestor, né, crescer, captar, porque ele vai ter uma receita maior, né, vai ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, assim, e isso requer muita maturidade do gestor e muita experiência para falar assim, pois é, só que se eu errar a mão e captar mais dinheiro do que eu dou conta de alocar num ritmo saudável, eu vou prejudicar o retorno desses fundos, vou fazer alocações piores e vou queimar o meu histórico, vou minar minha confiança com os investidores. E acima de tudo a gente vive de confiança dos investidores, que a gente vai fazer um trabalho direito, que eles vão ter um bom retorno ajustado por risco. Né? Então, uma vez que a gente tem esse objetivo de longo prazo, já tem essa experiência de quanto é razoável a gente alocar, quanto não é, a gente pode tomar decisões maduras como essa de eventualmente falar, não, nesse ritmo não funciona, né? Prefiro privilegiar sempre os investidores que já estão comigo, que já confiaram em mim, do que aceitar novos investidores nesse momento. Né? E que fique claro, num segundo momento, eventualmente, se tiver condições mais favoráveis para a alocação, aí sim a gente volta a abrir esses fundos para captação. Entendi. Tá, e aí, acho que só para também a gente fechar essa parte do enquadramento. Uma debênture não incentivada, vamos supor que é o mesmo emissor. Vai lá, o emissor X tem uma debênture incentivada e uma debênture convencional não isenta de imposto. A debênture não isenta, ela paga mais do que a isenta?
Ótimo ponto, né? Sim, ela paga mais, né? Justamente porque a debênture incentivada é assim, como ela tem um incentivo pro investidor, né, que é a isenção de imposto de renda para a pessoa física, então a empresa também emite aquela debênture com um custo mais baixo, né? Que a gente fala que o spread de crédito é um pouco menor. Por quê? Porque ela tem um incentivo, né? Então, nesse mercado, boa parte dele fica com o investidor, mas parte também fica com a empresa, do incentivo, e aí ela tem um custo menor de dívida, né? Quando ela acessa o mercado normal, né, aí ela acaba tendo, de fato, um custo maior, porque o investidor ele vai requerer, né, um retorno, né, adequado para o risco que ele está correndo, dado que ele tem a tributação normal, né? Então, está competindo com outros títulos públicos, etc. Né? Então, se você puder comprar, né, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, né, uma debênture da Energisa, né, que é uma ótima empresa do setor de energia, né, você pegar uma debênture não incentivada, ela paga um nível de taxa superior ao da mesma empresa, mas que é incentivada. Né? Então, se eu puder fazer uma alocação na não incentivada, na não incentivada para esse fundo que é isento, né, para o FINFRA, vai ser melhor para o investidor. Claro que assim, não vou fazer isso em qualquer montante, nem talvez por muito tempo, mas pelo menos de uma forma temporária, acaba tendo algum tipo de eficiência, mas que principalmente, né, ao longo do tempo, a gente consegue ter flexibilidade suficiente para a gente fazer as alocações nos ativos alvos, né, que são as debêntures incentivadas de fato, mas nos preços corretos, nas condições adequadas que são boas para os investidores. Né? Entendi. E aí eu acho que, até indo nessa linha mesmo ainda, e voltando ali para o fechamento dos fundos, né? Por que hoje pode não ser um momento tão ideal para a alocação do fundo? Assim, o spread fechou? O que vocês estão vendo? Legal, assim, é uma ótima pergunta, né? Acho que é uma questão bem técnica, assim, né? E tentar explicar isso de uma forma mais simples, né? Mas a gente teve um avanço do ponto de vista legislativo e regulatório bastante importante, né? Então a gente teve uma lei nova no começo desse ano que mudou as regras para emitir as autorizações para poder para dar as autorizações para as empresas poderem captar recursos com debêntures incentivadas. Tá mais difícil. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Só que assim, até as regras ficarem claras todas, quais que são, leva mais tempo. Então o que aconteceu? Agora tem várias empresas com excelente qualidade de crédito que elas até estão conseguindo emitir. Mas não está tendo novas autorizações para emissão de debêntures incentivadas há 6 meses. Então, assim, só essas grandes empresas que já tinham autorização anterior estão conseguindo emitir. Entendi. E aí, elas são empresas com excelente qualidade de crédito, mas estão emitindo com spreads de crédito, né, com aqueles prêmios muito baixos. E aí a gente está falando, não vamos alocar nesses prêmios muito baixos. A gente deveria alocar em prêmios que estão mais adequados, né, um pouco maiores. Então não é uma questão de estar com medo do risco, não. É só de ter o preço certo. Né? E aí um outro ponto é que, uma vez que vai ficando claro, né, então, assim, a lei foi aprovada em janeiro, depois em março veio o decreto e agora estão saindo as portarias de cada ministério regulando, né, quais são as regras para cada ministério, para cada setor ali de infraestrutura, o que eles precisam fazer para ter autorização para emitir. As regras são mais democráticas, são ótimas, mais empresas vão poder emitir debêntures incentivadas e eventualmente até de portes menores, empresas com remunerações maiores, projetos. Então a gente acha que as mudanças foram excelentes, né, a médio e longo prazo, mas no curto prazo dá dessa engargaladazinha no mercado. Né? Então você tem um número menor de emissões de riscos um pouquinho maiores, né, que não sejam essas empresas tão óbvias, e aí, né, se você continua alocando, né, você só vai ter essas opções mais de melhor qualidade, mas com preços já bem mais caros, né, com taxas menores. Então a gente achou que não é exatamente o momento adequado para estar fazendo uma alocação em grandes volumes. Por outro lado, a gente já tem sinalizações aí de do lado dos coordenadores, dos estruturadores, dos advogados que estão andando, né, que estão ficando claras quais são as regras, né, que os processos de estruturação estão andando, então que em breve a gente vai começar a ver de fato essas novas emissões já com as regras, já no âmbito das regras novas, né, e aí a gente deve ter um número maior de oportunidades e boas oportunidades para investir, né, e aí uma vez que isso se regulariza, né, pode ser justamente o que precisa para a gente efetivamente
fazer a alocação dos recursos que a gente já captou nos fundos listados, né, como o Juro 11 e o CDI 11, e ao mesmo tempo, eventualmente, até reabrir para captação os fundos de debêntures incentivadas. Né, então, os abertos. Os abertos, né? Sim. Abertos que estão fechados, né? Os fundos de plataforma. Os fundos de plataforma, perfeito. Boa, legal. Até acho que a gente falou um pouco de risco de crédito e tudo mais, né? E assim, no ponto de vista de infraestrutura, a gente não vê muito, né, problema de crédito, mas ao mesmo tempo também vê algumas empresas bem alavancadas, tem questão de debênture por projeto e tudo mais. Como é que vocês olham isso? Assim, é mais comum do que a gente que não ouve falar de empresas de infra dando problema, ou realmente acontece menos? Realmente acontece menos, né? Acho que uma das belezas do setor de infraestrutura, né, que é música para os ouvidos de um gestor de crédito, é a alta previsibilidade dos emissores, né? De fato, sempre tem que tomar alguns cuidados, né? Então, a gente tem, às vezes, alguns projetos, alguns emissores específicos que às vezes estão com uma alavancagem maior, inspiram cuidados maiores, né? Ou então até em alguma situação mais delicada, né? Pega o caso de Light, do setor de infraestrutura, situação muito peculiar ali, em questão operacional no Rio de Janeiro, enfim, não é de hoje, né? Que não foi de... Problemas que já eram conhecidos. Já eram conhecidos, claro, mas assim... são pontuais, né? Então, de fato, a gente não tem um número muito grande de problemas na parte de infraestrutura, como a gente tem em outros setores que são mais cíclicos e que tem menos previsibilidade, né? Então, a gente pega o agro, por exemplo, que tá... O agro está sujeito à oscilação de preço de commodities, então acaba tendo mais risco. O setor de varejo depende mais da economia como um todo, né? E tem assim, horas que a economia está mais forte, está mais fraca, que tem pressão competitiva, né? Então, setor de infraestrutura, por exemplo, né, você costuma trabalhar por concessões, né? Então, concessão significa que aquela empresa não tem competição. Sim. Ela tem competição na hora do leilão até ganhar a concessão. Uma vez que ela ganhou, tem toda uma regulação, né, que é um órgão regulador atuando ali para ver que a empresa continua com um nível de risco baixo, que está servindo bem, né, a população, né, que são serviços essenciais muitas vezes, né? Então, assim, o setor de infraestrutura ele acaba tendo um chamariz enorme para crédito, que é justamente a alta previsibilidade, né? De certa forma, né, no mercado de capitais, a gente vê que quase metade do volume de debêntures em circulação hoje são de empresas do setor de infraestrutura. Então, assim, não é uma novidade que infraestrutura acessa o mercado de capitais com facilidade. Tipicamente, você tem investimentos elevadíssimos, né? Então, vamos lá, construir uma hidrelétrica, uma linha de transmissão, uma estrada, um porto... Saneamento, né? Que está saneamento, alta, né? São assim, investimentos que você tem enormes e que se pagam ao longo de muitos anos, né? Mas que tem uma característica, né? Então, você tem um órgão regulador atuando para reduzir o risco, você tem investimento muito grande no começo, mas que depois gera um fluxo de caixa bastante robusto, né? E isso é muito bom para o crédito, você acaba conseguindo ter o que financiar, cria um ativo que é um bem essencial, que tem uma geração de caixa depois. Então, por isso que combina tanto crédito e infraestrutura. E geralmente também tem acionistas bem fortes, né? Empresas grandes, Brookfield, fundos soberanos, né? Pois é, então são projetos gigantescos com retornos interessantes, né, do ponto de vista do acionista, mas que, acima de tudo, tem uma estabilidade, uma previsibilidade grande, né? Então você tem porte de investimentos. Imagina o tamanho da carência que a gente não tem no Brasil em termos de infraestrutura, né? Quanto a gente não poderia evoluir na parte de transportes, né? Acho que na parte de energia, né, a gente tem uma matriz fantástica, super limpa, né, a matriz energética brasileira. A gente está agora, por exemplo, saneamento, né, que depois do marco do saneamento, a gente passa a ter o objetivo de universalização, né, de saneamento. Então, você tem investimentos de centenas de bilhões de reais para serem feitos, né, que precisam ser financiados. E que há 10 anos atrás, né, os principais financiadores de infraestrutura no país eram os bancos públicos, né, alguma coisa relacionada aos órgãos públicos. E isso mudou totalmente com o mercado de capitais. Né? Então a gente vê hoje uma lacuna sendo mas relevantemente suprida pelo mercado de capitais. Né? Então isso aproxima as oportunidades do investidor ao mesmo tempo que viabiliza os investimentos que o Brasil precisa fazer. Né? Então a sociedade como um todo se beneficia desses investimentos. Muito legal. Eu acho que para a gente seguir aqui mais para o final do nosso papo, como os fundos se estruturam
né? Como vocês estruturam ali as estratégias para tentar extrair mais retorno dos ativos, né? Que não só o carrego, para pegar esse fechamento de spread, como é que vocês fazem essa parte, né? Assim, é sempre que tem oportunidade, não é? Às vezes o mercado dá uma ajudinha, como é que é? Como é que funciona essa parte? Boa pergunta. A gente bate muito na questão da gestão ativa, né? É um dos diferenciais da Sparta, é justamente essa gestão ativa, que nada mais é do que estar olhando o tempo todo o que atende melhor os interesses do investidor, né? Onde eu tenho a melhor relação de retorno sobre risco, né? Então, onde eu tenho um risco controlado com um retorno legal. É isso que a gente está tentando fazer. Então, quando a gente vê uma empresa que começa a ter mais risco, eventualmente a gente quer desinvestir desse ativo, né? Quando a gente vê uma oportunidade numa emissão nova, a gente vê um prêmio, né? Vê um potencial de retorno maior, com um risco controlado, a gente pode investir. E ao longo do tempo a gente vai reciclando nossa carteira de uma forma bem ativa, né? Então a gente está sempre investindo e desinvestindo da carteira para otimizar a nossa relação de retorno sobre risco, né? Então não é giro diário ali, né? Às vezes, só para exemplificar, né? Às vezes a gente tem uma debênture que a gente compra hoje, de repente daqui a 6 meses ela pode estar parecendo cara para a gente, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai vender essa debênture e vai comprar outro vai risco comprar parecido. outra que tenha uma perspectiva de retorno sobre risco melhor. Então a gente vai fazer sempre essa otimização da nossa carteira. Isso envolve conhecer e monitorar muito de perto todos os emissores que a gente tem na carteira, né? Todos os ativos que a gente tem na carteira, né? Então, isso... E não só também, imagino que vocês devem olhar outros emissores também. Os que não estão na carteira Exato. também, né? Então, às vezes a gente tem que estar preparado, né? Então, por exemplo, quando vem um movimento de venda generalizado de debêntures no mercado, como aconteceu no começo do ano passado, né? Depois dos eventos de Americanas e de Light, por exemplo, você precisa estar pronto para comprar. Então, você não vai parar para olhar naquela hora. Você já sabe o que você quer comprar. Você só, eventualmente, não está no preço certo, mas você está aguardando chegar no preço certo, né? Sim. Então, o diferencial é esse. É você estar preparado para comprar no momento em que surgir a oportunidade, né? Então, para isso, você tem que, muitas vezes, fazer todo um trabalho de análise, né? Que às vezes parece até um pouco ingrato, né? Você falou, gostaria de comprar, só não comprei, né? Tenho o limite aprovado, tenho tudo, só não comprei porque não chegou no preço que eu queria, né? Que eu achava bom. Mas a hora que chegar no preço que você acha bom, aí sim você vai lá e está preparado para investir, né? Então a gente faz muito disso em todas as nossas estratégias, né? E em especial a gente consegue tirar bastante proveito disso nos nossos fundos listados, né? Então o Juro 11, o CDI 11, eles acabam sendo super eficientes para capturar esse tipo de oportunidade, porque como são fundos que não têm resgate, né? São fundos fechados que não têm resgate, né? Então a gente pode estar sempre tratando a questão da liquidez de uma forma mais eficiente, né? Então, um investidor que quiser desinvestir, ele vai vender para outro investidor, né? Através da B3. Ele vai entrar lá, Juro 11, venda, beleza. Desinvestiu. 2 dias depois, o dinheiro está na conta dele e acabou, né? Mas não afeta a gestão da carteira, né? Enquanto que num fundo normal, né, que está disponível num banco ou numa plataforma, por exemplo, né? Esse fundo, a partir do momento que eu recebo um pedido de resgate, eu vou ter que fazer caixa para pagar aquele resgate depois de um número X de dias, né? Então, assim, eu tenho que estar sempre preparado para atender pedidos de resgate. Obviamente, eu vou ter uma visão mais conservadora sobre isso, né? Eu vou deixar mais caixa, vou concentrar menos as posições. E né? perde um pouco de eficiência. Perde um pouco de eficiência, né? Então, por isso que a gente ressalta tanto, né, que os fundos listados, né, os FIINFRAs listados como Juro 11 e CDI 11 acabam sendo, assim, super eficientes, veículos super eficientes para a gente conseguir agregar valor para os investidores. E aí eu acho que só para a gente também salientar, qual que é exatamente a diferença do Juro 11 para o CDI 11? Boa pergunta, né? Olha, a principal diferença entre eles é o indexador. Né? Então, o CDI 11, ele é, como o nome sugere, né? Ele é pós-fixado, né? Então ele tem uma recorrência nos resultados muito grande. É o que a gente fala que a gente faz o hedge total da carteira. Né? Então, as debêntures incentivadas, né? Elas são indexadas ao IPCA e a gente tem um tipo de operação específica que a gente faz que com derivativos, né? Que é o DAP, que a gente usa para trocar o indexador. Né? Então, para aproveitar aquele exemplo que você tinha dado mais cedo, né? Quando pega uma debênture que paga IPCA mais 8, né? E o título público equivalente paga IPCA mais 6, então esses 2% de diferença dá o spread de crédito. Né? A gente pode trocar o IPCA mais 8 por CDI mais 2. Então a gente consegue fazer uma operação que faz essa troca. Então não tem alavancagem, não tem nada.
é uma questão bem técnica, mas que a gente tem, assim, quase 10 anos que a gente faz isso, então a gente conhece super bem como que operacionaliza esse tipo de coisa, que a gente faz a troca do indexador. Já no Juro 11, né, o que a gente faz é que a gente reduz o risco de mercado, né? Então, assim, os títulos públicos oscilam o preço diariamente, né? Você pode acompanhar isso no Tesouro Direto, por exemplo, ver o Tesouro Inflação, IPCA, como que eles oscilam. Quanto maior o prazo, mais eles oscilam. Sim. E aí o que a gente faz com o hedge parcial é reduzir o prazo médio dos títulos públicos equivalentes. Ou seja, a gente reduz o quanto o fundo vai oscilar em função das oscilações dos títulos públicos. Então é basicamente como se você tivesse, sei lá, uma carteira que vencesse na média de 2040, você faz uma operação que faz ela oscilar como se ela vencesse em 2030. Mais ou menos isso. Ou, no caso mais específico ainda, 2026. Uau. E aí, como é um prazo mais curto, ela oscila menos. Né? Porque então, já está bem ali perto do vencimento. E o Brasil tem essa peculiaridade, né, que historicamente, né, muita gente pensa, né, e a literatura sugere isso, né, que quanto mais longo prazo, mais risco, né, então você tem que ter um retorno maior, né. E de fato no Brasil tem essas jabuticabas, né, que os prazos mais curtos acabam remunerando melhor os investidores do que os prazos mais longos, né. Então, quando o Juro 11, quando a gente saiu com essa questão do Juro 11 de fazer o hedge parcial, e até hoje é o único fundo, o FII infralistado que faz isso, né, que faz esse hedge parcial, a gente acaba tendo uma relação de retorno sobre risco muito boa, né? Porque a gente não está tomando risco assim de kimono aberto, né? Tipo, a gente tá indo de uma forma mais comedida para a batalha, né? A gente está indo mais protegido. A gente fala, cara, a gente não toma risco a qualquer preço, a gente só toma risco se tiver realmente uma expectativa de retorno, né? Então, talvez nem sempre o Juro 11 seja o cara que tem o maior retorno, mas quando a gente vai olhar a relação de retorno sobre risco, que é o que efetivamente importa para o investidor, provavelmente ou olha ele vai janelas de longo prazo. Ou olha janelas de longo prazo, provavelmente ele vai estar brilhando. E é isso que a gente está buscando no Juro 11. Excelente. Ulisses, aqui 2 perguntas super tradicionais, tá? Eu acho que a primeira meio que você já respondeu, mas enfim, para ser só mais direto. Como que a gestão interfere no resultado de uma estratégia? Então, a gente está... Acho que o ponto que a gente bate muito é essa questão de otimizar a relação de retorno sobre risco, né? Então a gente não está olhando só retorno, né? Muita gente fala assim, poxa, mas tem um título aqui com uma taxa bem mais alta, né? Eu olho para isso e falo, tem um risco bem mais alto ali, né? Será que tem uma expectativa de retorno mesmo? Ou será que é uma pegadinha? Será que é uma empresa que está numa situação mais difícil? Será que tem um risco maior de fato ali que pode se materializar, né? Então a gente está olhando sempre para isso. E outra coisa importante, né? A gente olha muito para consistência, né? No crédito, em especial, chega mais longe, né? Vai mais longe quem tem mais consistência, né? E ter mais consistência envolve você errar menos e você não tomar riscos desmedidos nem riscos desproporcionais, né? Então, você vê que a quantidade de vezes que eu falei risco nessa nossa conversa, né? Porque, de fato, a gente não espera que o investidor tenha que se preocupar tanto com o risco, né? Mas é nosso papel como gestor profissional se preocupar com o risco para, de fato, entregar a melhor relação de retorno sobre risco. Maravilha. Acho que foi uma bela aula aqui que você deu para todo mundo que está assistindo. Falamos de spread de crédito, falamos de até hedge parcial da carteira, enfim, vários temas difíceis, mas eu acho que o pessoal vai aprender bastante e, assim, parabéns pelo trabalho. Tá? O pessoal, assim, os clientes, assessores, todo mundo gosta e confia muito na Sparta. Acho que esse é um ponto que faltou ali, só para eu complementar a tua resposta, olhe quem está gerindo o histórico dessas pessoas. A Sparta está aí há 30 anos no mercado como o Brasil. Não é brincadeira, né? Poucas casas chegam dando a cara para bater. Exatamente, dando a cara para bater. Então, assim, pessoal, agradeço a todos aí pelas visualizações, né? Quem está aqui com a gente até o momento. Ulisses, novamente, obrigado. Pessoal, olhem o site da Sparta, YouTube, o site do Juro 11 é fenomenal, tem relatório interativo, tem coisa pra caramba e esperamos vê-los num próximo episódio. Obrigado, Ulisses. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.